Cadê a minha eliminação? Então, onde vocês vão sair? O desafio é achar 4 florzinhas legais pra mim. E se alguém achar florzinhas legais, bota no cesto do seu time. Eu fiz o máximo que eu fiz para isso. Tomem esses mapas. Tá, ok. Já decorei tudo. Agora vamos. Onde tá o cesto, cara? Obrigado.